Terceira parte do 11º capítulo do manuscrito História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Depois de compreender, minha madre, que me era impossível fazer algo para mim mesma, já não me parecia difícil a tarefa que me impuseste. Percebi que a única coisa necessária era unir-me mais a Jesus, e o resto me seria dado de acréscimo. Com efeito, minha esperança nunca se iludiu. O bom Deus dignou-se encher-me a mãozinha tantas vezes quanto eram necessárias para nutrir a alma de minhas irmãs. Confesso-vos, madre muito amada, se por um tantinho sequer me apoiasse em minhas próprias forças, bem depressa vos entregaria os pontos. De longe parece-me muito róseo fazer algum bem das almas, levá-las a amar mais a Deus, moldá-las, enfim, de acordo com seus pontos de vista e ideias pessoais. De perto é tudo ao contrário, o róseo desvanece. Percebe-se que fazer algum bem sem a ajuda de Deus é coisa quase tão impossível quanto fazer o sol brilhar na calada da noite. Percebe-se a absoluta necessidade de se pôr de lado seus gostos, suas concepções pessoais e guiar as almas pelo caminho que Jesus lhe traçou, sem tentar fazê-las andar pelo seu caminho individual. Isto, porém, não é o mais difícil. O que mais me custa, acima de tudo, é observar as faltas, as mais leves imperfeições e mover-lhes guerra de morte, e a dizer que, infelizmente para mim, mas isso não seria falta de coragem. Digo, portanto, para a felicidade de minhas irmãs, que depois de me colocar nos braços de Jesus, sou como uma sentinela que espreita o inimigo da mais alta atalha de um castelo forte. Nada escapa nos meus olhares. Muitas vezes fico espantada de enxergar tão claro nossas coisas e acho bem justificável o profeta Jonas por ter fugido em vez de ir anunciar a ruína de Nínive. Para mim, seria 1000 vezes preferível receber admoestações do que fazê-las a outrem. Sinto, porém, a grande necessidade que para mim seja isto um sofrimento, pois quando se age ao saber da natureza, impossível se torna para a alma, a qual se quer apontar faltas, que compreenda a sua sem razão. Não enxergar senão uma coisa. A irmã encarregada de me orientar ficou irritada e tudo recai sobre mim, que estou, aliás, cheia das melhores intenções. Bem sei que vossos cordeirinhos me acham severa. Se levassem estas linhas, diriam que, aparentemente, não me custa de forma alguma correr atrás deles, falar-lhes em tom severo, quando lhes mostro seu lindo velo manchado, ou então lhes devolvo algumas madeixas de lã que deixaram esgarçar-se nos espinhos do caminho. Digam os cordeirinhos tudo o que quiserem. No fundo, nota que os amo com verdadeiro amor e que nunca imitarei o mercenário, que vendo o lado lobo chegar, abandona o rebanho e foge. Disponho a dar minha vida por eles, minha afeição, porém é tão pura que não desejo que dela tenha conhecimento. Com a graça de Jesus, jamais tentei atrair a mim seus corações. Entendi que a minha missão era a de conduzi-los a Deus e fazer-lhes compreender que na terra sois vós, minha madre, o Jesus visível, a quem devem amar e respeitar. Disse-vos, querida madre, que instruindo as outras muito aprendera. Verifiquei, primeiramente, que todas as almas têm mais ou menos os mesmos combates, mas diferenciam-se de tal maneira que sem dificuldade compreendo a opinião do Padre Pichon. Há diferença muito maior entre almas do que entre fisionomias.
Por isso é impossível haver-me com todas da mesma maneira. Com algumas almas percebo que tenho de diminuir-me, de não recear humilhar-me, revelando meus combates, minhas derrotas. Ao verem que tenho as mesmas fraquezas que elas, minhas irmãzinhas me confessam, por sua vez, as faltas de que se recriminam e se alegram de que as compreenda de própria experiência. Com outras, percebi que para lhes fazer algum bem, preciso, pelo contrário, usar de muita firmeza e nunca desdizer de alguma afirmação. Curvar-se não seria, então, ato de humildade, mas de fraqueza. O bom Deus concedeu-me a graça de não ter medo de guerra. Preciso a todo custo cumprir a minha obrigação, mas de uma vez ouvi o seguinte: se quiserdes conseguir de mim alguma coisa, é necessário que me leveis pela bondade. À força não me obtereis coisa alguma, se por mim que ninguém o bom juiz em causa própria e que a deixará de soltar barros, afirmando de que o remédio é pior do que a doença. Logo, porém, que esteja curada alguns dias mais tarde, sentir-se-á muito feliz por poder brincar e correr. Outros tantos acontece com as almas, bem depressa reconhecem que muitas vezes um pouco de amargura é preferível ao açúcar e não se acanham de o declarar. Não posso, às vezes, conter um sorriso por dentro quando vejo que mudança ocorre de um dia para o outro. É extraordinário. Chegam e dizem-me: ontem tiveste motivo de ser rigorosa. No começo senti revolta, mas depois repassei tudo pela mente. Cheguei à conclusão de que foste justa. Escutai. Quando ia saindo, pensava que tudo estava acabado e dizia com meus botões: procurarei Nossa Madre e dir-lhe-ei que já não quero saber de minha irmã Teresa do Menino Jesus. Notei, porém, ser o demônio quem me inspirava a semelhante coisa, e pareceu-me depois que rezáveis por mim. Tranquilizei-me então, e a luz começou a clarear. Agora, pois, precisais dar-me boa orientação, e para esse fim me apresento. A conversa entra logo em andamento. Sinto-me toda feliz de poder dar larga ao pendor do coração e não servir nenhuma iguaria amarga. Sim, mas logo percebo que não posso ir longe demais. Uma única palavra deitaria abaixo o belo edifício levantado entre lágrimas. Se tenho a má sorte de proferir palavra que pareça atenuar minha afirmação da véspera, vejo minha irmãzinha querer agarrar-se a subterfúgios. Faço então em meu íntimo breve oração e a verdade sempre triunfa. A oração é o sacrifício que constitui toda a minha força. São as armas invencíveis que Jesus me deu. Muito mais do que palavra podem sensibilizar as almas, e disso tive experiência muitas vezes. Houve entre todas uma que me causou doce e profunda impressão. Foi na Quaresma. Ocupava-me então só com uma única noviça, aqui existente, da qual era um anjo. Uma manhã veio toda contente procurar-me. Ah, se soubesseis, disse-me, se soubesseis o que sonhei esta noite. Estava com minha irmã e queria demovê-la de todas as vaidades que tanto estremece, e por isso lhe expliquei a estrofe do viver de amor. Amar-te, ó Jesus, que perda fecunda, todos os meus perfumes são teus para sempre. Percebi perfeitamente que minhas palavras lhe calavam na alma e fiquei extasiada de alegria. Acordando esta manhã, cuidei que o bom Deus talvez queira que lhe dê essa alma. Que tal se depois da Quaresma lhe escrevesse para contar meu sonho, dizendo-lhe que Jesus a quer exclusivamente para si? Sem mais delongas, declarei-lhe que poderia muito bem experimentar,
mas antes precisaria pedir licença à nossa Madre. Como a Quaresma estava longe do fim, ficaste surpresa, Madre muito amada, com um pedido que vos pareceu muito antecipado e certamente, por inspirações do bom Deus, respondestes que as carmelitas devem salvar almas não por cartas, mas pelo coração.